Boa noite, meus amigos do Fuzue. Estamos começando mais um programa Fuzue, com muita arte, cultura, tem música ao vivo, tem artistas de diversas áreas, tem gente da música, gente do teatro, gente da escrita, gente do cinema e, lógico, tem papo sobre a nossa contemporaneidade, a nossa atualidade cada dia mais louca. Vamos falar de música, vamos falar de eleições também, porque o dia merece, né? Afinal de contas, as eleições estão chegando, está decidindo o futuro da nossa cidade, tem gente dando candeirada, tem gente cantando, que show da Xuxa é esse? E aqui a gente pergunta, que fuzuê é esse, meus amigos? Olha, tem diversos convidados que vocês já podem ver na nossa telinha, tem escritor aí que a gente vai ter, olha, cada história dele, que começou anotando as coisas ali no trem, na ida e na vinda. Tem outros que a gente já vai falar também, que vem dos Detetives do Pedro Azul direto para uma sala branca. E tem ele que está lançando um novo disco, Iririu, mas que a gente só vai saber do Iririu daqui a pouco, que por enquanto a gente vai embarcar numa nuvem passageira com ele, André Prando. Eu sou nuvem passageira que com o vento se vai. Eu sou como um cristal bonito que se quebra quando cai. Não adianta escrever meu nome numa pedra, pois esta pedra em pó vai se transformar. Você não vê que a vida corre contra o tempo? Sou um castelo de areia na beira do mar. Eu sou nuvem passageira que com o vento se vai. Eu sou como um cristal bonito que se quebra quando cai. A lua cheia convida para um longo beijo, mas o relógio te cobra o dia de amanhã. Estou sozinho, perdido e louco no meu leito, e a namorada analisada por sobre o divã. Eu sou nuvem passageira que com o vento se vai. Eu sou como um cristal bonito que se quebra quando cai. Por isso agora o que eu quero é dançar na chuva. Não quero nem saber de me fazer ou me matar. Eu vou deixar em dia a vida e a minha energia. Eu sou um castelo de areia na beira do mar. Eu sou nuvem passageira que com o vento se vai. Eu sou como um cristal bonito que se quebra quando cai. Bonito. Isso. Estamos abrindo os trabalhos do Fuzue dessa noite com ele, que tem trabalho autoral, 3 discos lançados, já passou pelo Rock in Rio e abriu aqui com essa nuvem passageira cheia de beleza, de amor e arte de André Prando. Chega mais, André, seja bem-vindo ao Fuzue. Muito prazer, maravilha. Um prazer estar aqui fazendo um Fuzue com vocês nessa noite.
Falo de Vitória, Espírito Santo, sou capixaba, músico, compositor, como você disse, e acabei de lançar Iririu, meu terceiro álbum de estúdio. Não por acaso abrimos a noite com Nuvem Passageira, um clássico de Hermes Aquino dos anos 70, porque é uma música que eu gravei nesse álbum com participação do Chico Chico. É isso, um salve a todos. Um salve, bem-vindo. A gente vai falar muito de Espírito Santo, vamos falar de música brasileira de qualidade e vamos falar sobre o álbum novo do André Prando, que está chegando, Iririu. Afinal de contas, quem já ouviu até sabe, mas mesmo quem já ouviu, tem coisas que a gente não sabe sobre Iririu. Nem tudo está na música. E o que será Iririu para quem ainda não ouviu? Seria um pássaro? Uma mandinga? Não é? Parece. Daqui a pouco a gente fala mais com o André Prando, que vai cantar Iririu para a gente, outras coisas. Vamos falar também sobre a experiência dele no Rock in Rio e sobre música psicodélica brasileira. Segure aí que tem mais. Boa noite a todo mundo que está chegando nas multiplataformas. Você que está no YouTube, que está no Instagram, que está no Facebook. Seja muito bem chegado. Seja bem-vindo. Tem muita arte aqui. Vamos agora passar para ele, que está ali, o nosso querido escritor, que tem uma história fantástica, que começou escrevendo ali nos três nas idas e vindas de trem da Central do Brasil, fundou o Instituto Marginal, já viajou o mundo. É ele, Gessé Andarilho. Chega mais, Gessé. E aí, boa noite, jovem. Boa noite, um prazer estar aqui no Fuzuê. Marginal e Fuzuê tem tudo a ver. Rimou. O cara faz batalha de rima lá em Madureira, é um sucesso danado, rapaz. Deu mole e já manda rima. E a gente vai falar do Marginal, que já tem uma sacada sonora. Marginal, o Nau do Marginal é N-O-W, de Nau agora, em inglês. E a gente vai falar mais dessas viagens pelo mundo e também, logicamente, dos livros que ele faz para criança, livro para adulto, aproveitando também Olimpíadas da Língua Portuguesa. Vamos falar também da viagem dele lá pelos States, que ele desenrolou em inglês de primeira, e vamos também falar de uma historinha aí que ele arranjou quando foi levar bolo e guaraná para os policiais lá da área dele. Arranjou uma confusão, mas a gente... Agora é que vocês vão saber mais dessa história, que tem muita coisa divertida e muita coisa boa, de escritor que está fazendo muito sucesso. Agora, e aí? Daqui a pouco tem mais música com o André Prando. Agora vamos para ele, que está ali já sentado, dono desta cadeira imponente. Não sei se ele é professor, eu gosto dele, ele é aluno. Mas ele é ator, ele é apresentador, ele é escritor e agora, muito conhecido de muitos aí pelo Detetives do Prédio Azul. Ele também já fez parte do Autores da Alegria e está estreando peça agora em Copacabana com um dos autores mais premiados da atualidade, o escritor catalão José Maria Miró. Ele, Sávio Mal. Chega mais, Sávio. Boa noite para todo mundo. Boa noite, Alê. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Gessé, André Prando e todo mundo que está assistindo esse fuzuê gostoso aí. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos bater esse papo, vamos falar um bocado de muita coisa, né? De todos nós e dividir isso com essa galera que está nos assistindo. Inclusive, sabe? A gente pode dar um pequeno spoiler aqui, que fala da relação da professora que encontra uns alunos de um tempo atrás, e a gente vai aproveitar também que o dia do professor está chegando, o dia do mestre está chegando, dia 15. Vamos perguntar a todos, e a você que está assistindo a gente também, você guarda um professor no coração, tem aquele professor do carinho, aquele professor fofo, aquele professor que mudou a sua vida? Queremos saber, mas queremos saber também daquele professor que infernizou a sua vida, que você quase saiu da escola, que você quase matou ele. Vamos perguntar também. Vamos passar agora aqui para ele, que é o time Fuzuê de hoje, já que a nossa querida Mafê temos probleminhas, não pode estar aqui. Vamos passar para ele, direto de Copacabana, porque ele já dançou com Xuxa, com um cruzamento de Copacabana. Ele questão da Xuxa é esse, né? Questão da Xuxa é esse. Questão da Xuxa é esse, Marcelo Lino, que é ator e jornalista. Chega mais, Marcelo. Boa noite, pessoal. Boa noite, fuzueiros. Boa noite, convidados super queridos. Boa noite, John Boy. Boa noite, Mary Ellen. E o programa Fuzuê hoje traz professores queridos, traz muita coisa boa, esses convidados maravilhosos, o Sávio, o Gessé, gente, o André.
O André. É que o André Prando... O Iririu. O Iririu. André, iririu para você e iririu para todo mundo que está aí em casa. O programa hoje vai ser muito bom. Muito bom mesmo. Um clube do Bolinha, mas muito bom. É verdade. Estamos sem a nossa querida Mafê. E quero aproveitar para lembrar também que dia 16 de outubro a gente tem Fuzuê especial aqui de aniversário. Então teremos a querida atriz Ana Lu Prestes, que está estreando diversos trabalhos, vai estrear um espetáculo novo aí de senhor diretor, Ana Lu, grandíssima, premiadíssima. Vamos também ter a cantora muito conhecida, principalmente lá para cima do Nordeste, Ira Caldeira, e ainda tem muito mais. Dia 16, aguardem aí, e a gente vai fazer um programa especial mais na frente, em novembro, um especial em homenagem a Tônia Carreiro, com alguns dos seus amigos, parentes, sobrinhos, netos e companhia especial Tônia Carreiro aqui também, no Fuzuê. Bom, agora vamos começar falando logo com ele. Com quem? Gessé Andarilho. Aproveitar aqui, enquanto ele está falando, que ele já deve estar preocupado com o jogo do Flamengo daqui a pouco. Ele tem cara de flamenguista. O Flamengo está jogando com o Corinthians. Já viu o negócio, né? Gessé, meu querido, me diz o seguinte. Você cria ali de Antares, nasceu no Lins, né? E ficou muito conhecido justamente porque você começou a desenhar uns livros ali a partir de um contato que você teve com a escrita de um outro livro, Dos Anos de Guerra, e um outro. E você percebeu como que você ia embarcar nessa vida de escritor. Então, quando eu comecei a gostar de livros, já era velho né? Já tinha 24 anos de idade, pelo menos. E aí eu comecei a gostar Tirando de livros. você, me desculpe, uma pequena interrupção. Depois disso, de velho, aos 23 anos, eu, o Marcelo e o Sávio vamos embora. Acho que o André ainda fica, mas o resto meteu o pé. Velho no sentido de que o bom é iniciar a leitura desde novo, desde sempre, né? Só que eu sempre fui o cara de rua. Daí que veio o apelido Andarilho, né? Que eu sempre andei muito pela cidade, assim, mesmo adolescente, assim, era aquela criança que eu não parava, né? Que rodava tudo. E quando eu comecei a gostar de livro, eu só lia livro que falava de favela na época, né? Eu chegava na loja, se tivesse uma favela na capa, se tivesse um fuzil na capa, eu comprava. Se tivesse uma arma na capa, eu comprava. Porque a gente pensa na favela, a gente pensa logo em tiro, né? A gente pensa, favela é tiro. Gente, favela é tiro. E favela não é só tiro, né? Também tem facada, né? Aí comecei a ler livros de facadas e tal. Até que um dia eu li um livro chamado Na Zona de Guerra, que contava a infância de um jovem lá no Capão Redondo, em São Paulo. Aí eu pensei, histórias iguais essa aqui eu tenho um montão para contar. E aí eu cismei de virar escritor. E aí eu fiquei com essa vontade, né? Eu falei, qualquer dia eu vou escrever um livro. Só que eu nunca tinha tempo de escrever. Até que eu arrumei um emprego, que era o sonho da minha mãe, que era um emprego de carteira assinada, no centro do Rio de Janeiro. E para ir trabalhar tinha que usar roupa social e maletinha, igual o Testemunho de Jeová, tá ligado? E aí todo dia era de trem. 2 horas de trem para ir, 2 horas para voltar. E o trem sempre dava problema, tinha discussão, o trem quebrava, daquele jeito, né? E aí eu sempre reclamava daquele trabalho, daquele transporte. Até que um dia eu decidi parar de reclamar e recuperar o tempo perdido e tive a ideia de começar a escrever o meu primeiro livro ali no Black Belt, que eu tinha na época, e num bloco de notas, e eu vi que o bloco de notas não tinha limite. Minha imaginação também não tinha limite, e, enfim, o trem lotado, cheio, demorado. Eu comecei a escrever. Eu lembro que quando eu falava para as pessoas que eu estava escrevendo o livro, as pessoas diziam que eu era maluco, que eu ia gastar o dedo, porque um livro é muito grande, o celular é pequeno. É que as pessoas estavam pensando no livro todo. Eu só pensava na próxima palavra, né? Uma palavra conecta na outra, que virou uma frase, que virou um parágrafo, que virou um capítulo, que virou um livro, 2 livros, 3 livros, 10 livros. E de palavra em palavra, de passo em passo, eu fui construindo a minha história, entendeu? E o primeiro livro que saiu desse bloco de notas ali, atravessando os trens da Central de ida e volta, foi o Fiel, né? Isso. Foi o Fiel, que saiu pela Editora Objetiva. E o Fiel fez o maior sucesso, né? Porque ele entrou no catálogo de Bolonha, representando os livros do país, né? Numa seleção. Foi traduzido para outros países e me
fez parar em várias feiras literárias. E, Bienal, eu comecei a ir para programas de televisão. E aí eu tive a vida totalmente mudada depois desse primeiro livro, né? Esse primeiro romance. A gente daqui a pouco vai falar mais com o Gessé, que tem mais histórias, tem histórias dele ainda de outros livros. Ele começou a escrever, inclusive, livros infantis, aproveitou provas de redações da língua portuguesa dos alunos para fazer um outro livro, já viajou o mundo, tem essas histórias aí. A gente também vai querer saber do Marginal, quando ele também conseguiu fundar uma biblioteca e um estúdio, nada mais, nada menos do que dentro de um posto policial desativado lá na comunidade. Você que está assistindo a gente aí, mande sua mensagem, manda aqui. Se está assistindo a gente pelo Instagram, manda aqui. Tenta assistir a gente lá pelo YouTube, porque lá pelo YouTube você pode mandar mensagem para a gente põe aqui na tela. No Instagram a gente não consegue fazer essa passagem, mas boa noite a todo mundo que está aqui também pelo Instagram. Claudete Jucá, Kate Hansen, Edilsa Rocha, Claudete Jucá, Gil Hernandes, Rogério Correia. Gil Hernandes falou: salve o mal, um operário DP do Teatro Brasileiro, meu irmão, Igor Campanharo, e um bocado de gente mais que está aqui acompanhando que a gente não consegue voltar, que está acompanhando pelo Instagram. Olha, vê se vocês conseguem entrar lá pelo YouTube, que aí manda mensagem, fica mais fácil a gente ler, colocar aqui na tela. Quem está acompanhando também pelo Facebook. Vamos falar agora com André Prando. Ele tem esse visual meio cigano, está ali já com o cordão de cobra coral. Isso é proteção, André? É, sim. Cobra coral, estamos aqui me patoar também. Isso é conexão com uma linha meio xamã, umbanda? Como é que é essa conexão aí com o universo? Rapaz, foram coisas meio naturais, assim. Eu não sou das religiões, não, sabe? Foram... que eu encontrei visitei o Museu do Indígena, lá em São Paulo, e aí tinha um indígena com uma barraquinha, vendendo os artesanatos, e aí tinha uma ala só de cobras corais, assim, né? E aí me chamou a atenção, inicialmente, assim, pela beleza, né? Gosto muito de vermelho, que em casa tudo é vermelho. E aí... meio doentio, claro. E aí eu perguntei para ela... Tem close ali, olha lá. Mas eu perguntei para ela se aquelas cobras corais tinham algum significado. Ela falou que aquelas cobras corais tinham sido feitas só por mulheres num ritual da tribo, com um intuito de proteção para nós de fora, né? E aí achei mais maravilhoso ainda. Já tinha sido convencido, já queria comprar, né? Eu comprei. E esse patuá aqui eu ganhei de presente de uma amiga. Ela sim, é da Umbanda. Patuá de Ogum, com algumas preces e ervas. Esse aqui também veio do Acre, foi presente. Mas são assim, são conexões, acho que a princípio mais humanas, né? Depois nos outros campos vão criando sentidos espirituais também. Mas eu estou vendo que ele gosta. Não é apegado à religião, mas é apegado ao sagrado ali, de alguma forma. Então vou aproveitar para falar um pouco. Oi? Sagrado e profano, sempre. Sagrado e profano. Dionísio e Apolo. Você está lançando, André, o disco Iririu. Daqui a pouco a gente vai pedir para ele tocar Iririu, a gente daqui a pouco vai falar mais. Mas essa conexão aí, como é que surge esse terceiro trabalho, que é o seu terceiro álbum de estúdio? Uhum. Fala um pouco dele aí. Esse terceiro álbum. Meu primeiro trabalho é de 2015, Estranho Sutil, o primeiro álbum. Antes eu tive um EP, que é o Vão, de 2014. Aí, em 2018, eu gravei o Voador. Esse foi produzido pelo Júnior Tolstói, no Rio de Janeiro. E foi com ele que eu toquei no Rock in Rio, que você comentou no início do programa, né? Aí, durante a pandemia, eu lancei mais um EP, que foi o Calma, as Canções do Apocalipse. E esse é o meu terceiro álbum, Iririu. Iririu, como eu digo na música, né? Iririu é uma palavra mágica do Brasil, misteriosa em sua origem, vitoriosa pela forma viva que fluiu. Iririu é um cumprimento, um salve inebriante, um grato axé. Quem fecha com quem abre caminhos é Iririu. Iririu é uma palavra, né? Uma gíria, um cumprimento aqui capixaba. Mas não é, tipo... não é uma gíria famosa, não. Tipo, todo mundo fala Iririu aqui. Não. É um grupo específico de pessoas, assim. Eu conheci quando eu entrei na universidade, lá nos idos dos anos 10.
a galera das artes falava assim, a pessoa passava de bicicleta e sempre falava nesse tom inebriante, como eu digo na música, sempre iririu! Aí o outro responde de longe, iririu! Então é meio que um código, assim, se ouve um iririu de longe, você já sabe mais ou menos quem é que pode ser. Porque, sabe, é uma tribo, né? É da turma, né? É alguém da galera aí que conhece a parada. Tem uma coisa a ver, e aí eu descobri que bem antes da UFES, né, daquele ambiente da universidade, a galera, desde os anos 90, a galera que pegava carona de trem para ir curtir cachoeira em Matilde, né, com a cidade interior aqui do Espírito Santo, essa galera que tinha, assim, referências como cultura hippie, sabe? Vinha muito dessa galera, de curtir fogueira, de curtir natureza e tal. E aí essa galera foi migrando, foi aumentando. E aí, quando eu tive contato ali na universidade, eu passei a usar também, entre os amigos, e comecei a usar nos shows, cara. Tipo, acabou uma música, foi aquele catarse do caralho, assim, aquela coisa. Então aí começaram a responder também, sabe? Virou tipo não um grito de guerra, né? Talvez um grito de paz, mas um grito inebriante, um cumprimento, né? Uma coisa assim. E aí as pessoas começaram a me perguntar como se fosse uma coisa que eu tivesse criado, né? De onde eu tinha tirado e tal. Então achei muito pertinente contar essa história através de uma música, para honrar a história da palavra e de onde veio e tal, e para contar essa história. E aí a minha referência ao criar essa narrativa, nessa música, foi meio que o que Jorge Benjó fez no Hermes Trismegisto e a Tábua de Esmeralda, sabe? Falando ali, narrando a coisa do Caibalion. Então ele cita personagens, é uma coisa imagética. Então eu quis trazer isso, narrar essa lenda e afirmar essa identidade, né, da minha ilha, ao mesmo tempo tornar isso universal também, né? Achei pertinente porque as pessoas têm muita dúvida de o que tem no Espírito Santo, como é que é, quais são as características, né? É verdade. Então, achava um desperdício não contar essa história. O Espírito Santo fica perdido ali entre o Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, e acaba aparecendo... Não, você que não achou, gente. Não, então, mas eu ia falar exatamente isso, rapaz, que as pessoas às vezes ficam achando que não tem uma cultura peculiar, porque ouve muito de Minas, ouve muito de São Paulo, ouve de Carioca, ouve da Bahia, e as pessoas assim, mas cadê o Espírito Santo? Né? É muito comum, E aí tem muito isso. Fala, Marcelo. André, essa palavra, André, me remeteu a uma praia do Capixaba, que é Iriri. Iriri, exato. Iriri, né? Ali do lado de Piúma, Monte H, conheço a área ali. E fiz uma pesquisa, assim, e tem lá em Joinville, no sul, tem um bairro chamado Jardim Iririú. E aí eu fiquei curioso, parece ter uma origem indígena, né? Pela construção da palavra, mas eu não sei exatamente. Mas tem essa curiosidade, se alguém, de repente, em algum momento aparecer sabendo contar essa história. Mas eu já procurei, assim, aqui nas fontes dos iririus raiz, e até a história de onde apareceu mesmo, isso é meio misteriosa, sabe? Tem um que fala que foi ele que expurgou iririu em volta de uma fogueira, numa onda de cogumelo. Tem uma mitologia. Tem uma mitologia em torno do iririu. Mas o que é indiscutível é que tem um figura, que é o Geleia, o apelido dele é Geleia, que ele é tipo o Iririu Master, ele que espalhou a palavra desde o início. Hoje ele mora na Bahia, é um cara que, como eu conto na música, eu até cito ele na música, um cara que atravessava municípios e municípios só de bicicleta, e quem conhece a palavra, e da época, assim, automaticamente remete histórias do Geleia, assim, automático, é um cara muito querido. E veja você, eu ia pedir, tinha até combinado com o André, que a gente ia cantar o iririu só depois, mas ele já falou tanto de iririu que eu vou inverter aqui a ordem das canjas, né? E lembrar que, como o Marcelo falou, iriri tem essa coisa da praia aqui. Eu tinha amigos no Espírito Santo, ali em Cachoeira, Itapemirim, de faculdade, a gente ia para lá. Então, iriri, nos anos 80 e 90, era um ponto de encontro da garotada toda que queria... Carnaval forte, né?
carnaval forte, pessoal de Minas ia para lá, de Rio de Janeiro, ficava Iriri ali na praia. Então, de repente, deve ter mesmo uma conexão. A gente vai voltar a falar mais. Depois tem mais música, depois tem mais papo com o Gessé Andarilho. Daqui a pouco vou falar com o Sávio Mal sobre a Sala Branca e as suas relações com professores. O Fernando Mascarenhas já colocou aqui, eu guardo minha professora de literatura. Depois a gente vai falar mais sobre essas pessoas que influenciaram a gente para o bem e para o mal. Sabe, até se teve alguma professora que influenciou bem ou mal o Andarilho, de repente ele foi andar aí por causa da professora que pegava muito o pé dele e preferiu o pé. Ou se ajudou. Vamos agora ouvir, então, Iririu. Já que falamos todo do Iririu, saber o que é um pássaro, uma mandinga, é um passe livre, mas o André já cantou um bocado. Vamos lá, de Iririu. Vamos. É a música dá nome ao álbum e é a primeira música do disco, como um abre-alas. Iririu é uma palavra mágica do Brasil, misteriosa em sua origem, vitoriosa pela forma viva que fluiu. Iririu é um cumprimento, um salve, inebriante, um grato axé. Quem nunca ouviu, quem fecha com quem abre caminhos é Iririu. Imagine um camarada com alcunha de geleia, cruzava e se aventurava, cidades e diversas realidades em sua bike velha. Iririu entoava com um sorriso de quem já partiu. Iririu que ninguém viu, diversas entidades espalharam o Iririu. E de repente em todo o campus não se explica e todo mundo viu. Em volta da fogueira vibe diferentes loucos se uniram. E como na montanha sagrada Iodorovski previu, sem ego e sem vaidade, ao som de violões, tambores e assovios. Iririu é uma palavra mágica do Brasil, misteriosa em sua origem, vitoriosa pela forma viva que fluiu. Iririu é um cumprimento, é um salve inebriante, um grato axé. Quem nunca ouviu, quem fecha com quem abre caminhos é Iririu. No digestivo em frente ao laguinho, um bando de iririus, danças, grafites, improvisos, de ufologia e o plantio. São tantas linguagens expansivas, ways of life que nos uniu. A força no mistério, quem já ouviu, sorrindo repetiu. Salve, Iririu! O negócio é contagiante, pega, rapaz. Você não consegue passar ali sem cantar o Iririu junto, né? É convidativo, no final vai te envolvendo, né? É. Olha, convoco a todos aí que ouviram essa versão aqui com o violão ótimo, que é um violão poderoso do André, mas escutarem também lá no canal dele, no YouTube e no Instagram, porque o arranjo dessa música também com a banda é uma super banda, um super arranjo impossível de ficar parado. E o André esbanja estilo no clipe também, tá no estilo ali. A gente fez visualizers, né? A gente fez visualizers do disco inteiro, assim. No YouTube, inclusive, você pode ir assistindo e a letra vai passando, né? Eu, como compositor, assim, vocês como escritores também, né? Eu prezo muito pela poesia, né? Da composição. Então, fiz questão de disponibilizar o
o vídeo com letra do disco inteiro. E o André Prando fez algum trabalho de alquimia, porque tem uns vídeos dele de uns 5 anos atrás, que agora ele está mais novo do que há 5 anos atrás. A gente vai falar disso também. Antes disso, vamos passar aqui para o Sávio Mal, que está estreando peça, meus amigos. Ele está estreando peça no Sesc Copacabana, o que é uma vantagem, porque o teatro sempre tem valores acessíveis, porque o Sesc tem essa tarefa também. Já ele vai contar aqui também das viagens do Gessé para os Estados Unidos. Vamos perguntar também para ele aí. E o Flamengo está ganhando ou está perdendo aí, Gessé? Está 0-0. Está 0-0. Tô ligado. O Gessé está com o coração dividido lá. Ô, Sávio, essa peça... Bom pra caralho. O Vasco já perdeu, agora eu sou o resto do meu Flamengo. O Vasco perdeu lá para o Atlético, saiu vencendo, já está perdendo. Ô, Zé, se o Flamengo continuar empatando, pelo menos você tem a alegria de ter visto o Vasco perdendo, que já é alguma coisa para os flamenguistas, não é isso? Iririu, é isso. Iririu. Iririu. Ô, Sávio, você está lá participando dessa peça que acabou de estrear semana passada, direção do Gustavo Abner, e de um dos autores mais premiados da atualidade, o escritor catalão Josep Maria Miró, que é a Sala Branca. Do que trata? A gente sabe que tem a relação da professora que encontra com os alunos. Fala um pouco dessa peça, é um suspense. Sala Branca. Sala Branca é uma peça muito instigante. Desde que comecei a ler pela primeira vez, depois dentro do processo, a cada ensaio ia descobrindo uma nova possibilidade, porque o Josep Maria Miró ele é um escritor muito habilidoso e ele coloca para a gente um encontro de uma velha professora com 3 ex-alunos em situações totalmente distintas. E esses alunos já maduros, 40 e tantos anos, se encontram também contando a visita dessa professora. E tem um bocado de mistério aí. O Josep tem uma qualidade na dramaturgia dele de deixar o espectador ir construindo o que está se passando. Então, ele quebra muito a narrativa e aí as pessoas vão construindo ao longo do espetáculo e acredito que cada um construa seu próprio espetáculo dentro da cabeça, cada espectador. E a peça, obviamente, por trazer uma memória de alunos de escola, vai trazer as memórias, né? E as memórias desses personagens, curiosamente, despertam a memória de cada um dos espectadores, né? E é uma mágica, o teatro é uma mágica. Acho que tem o iririu no teatro também, sabe? Assim, da gente abrir um espaço, vamos fechar com quem abre caminho, o teatro abre caminho, então iririu para o teatro também. E essa ideia, eu acho que o espetáculo, na verdade, a gente estreou já há 2 semanas, nessa semana vale a pena dizer, não tem, porque o Sesc também é zona eleitoral. Então, nessa quinta até o domingo da eleição não vai ter espetáculo, mas a gente volta para ficar mais 2 semanas, do dia 10 do 10 até o dia 20, de quinta a domingo, sempre às 19 horas, num preço super acessível, como você falou, Alê. O ingresso inteiro está valendo R$30, está bem em conta. Na verdade, o inteiro já equivale a muita meia por aí, né? É verdade. Então, acho que vale a pena assistir, porque é um espetáculo que tem emocionado tanto nós que fazemos, a gente gosta muito, é um elenco afiado, né? A direção do Gustavo Wabner é um projeto, acho que vale dizer, do Daniel Dias da Silva, que é um ator, ele é o tradutor, ele é o produtor e ele convida a Cacau para fazer com ele a produção, e ele é um grande parceiro, já me convidou para outros espetáculos, inclusive o outro do Josep Maria Miró, que a gente já fez, O Princípio de Arquimedes, que é outro espetáculo maravilhoso, um texto incrível, que a gente espera ainda voltar também por aí. Então, temos o Daniel Dias da Silva atuando, eu, Isabel Cavalcante e Ângela Rebelo,
todos os Timaço. atores. É um timaço. E é uma equipe já bem rodada, a gente já tem nossa maturidade cênica, E não só de azeitar. vida, também tem horas de voo, né? Tem um bocado de experiência, e o espetáculo está muito legal, cara. Modéstia à parte, está ótimo, e a gente está curtindo um bocado de fazer, e as pessoas que estão indo estão gostando, estão se emocionando. Melhor coisa para mim, como ator, ao estar em cena, é ou fazer as pessoas rirem, ou fazer as pessoas se emocionarem. E nesse falando caso, nisso, nesse espetáculo é para rir, é para chorar ou as duas coisas? esse espetáculo é um espetáculo que está mais para você se emocionar. Então Não é segura aí chorar, um pouquinho, não. Sávio, segura um pouquinho que a gente já vai voltar nessa história, porque você falou em Tá professor bem. se é para rir ou para chorar. Eu não sei se o Gessé estaria em ritmo de rir ou chorar, ele está atento ainda ao jogo do Flamengo, que deve estar 0-0 ainda, mas aproveitando essa história de chorar em relação com os professores, Gessé, você também tem livro para criança, e alguns deles, inclusive, nasceram dessa relação das Olimpíadas, né, de língua portuguesa. Como é que foi essa mudança, essa transição, digamos assim, essa complementação de sair dos livros para adultos para livro para criança também? Começou com uma encomenda, né? Primeiro foi a parte financeira, né? O Itaú que pediu o livro. Aí eu falei, vou fazer livro pro Itaú. Aí dei aquela facada. E aí Foi uma facada boa. Tava na pandemia, não tava trabalhando, não tava fazendo nada. Eu falei, tem que valer a pena, né? Opa, caiu. Ele falou em facada no Itaú, rapaz. Não pode dar uma facada no Itaú impunemente. Mas ele já voltou aí. Então, aí eu achei maior dificuldade no início de transformar uma ideia, né, uma história gigante em poucas palavras. Né? E aí eu mandava para eles o que eu queria e eles mandavam de volta. Aí eu mandei o livro para eles umas 4 vezes, eles mandaram de volta. Aí na última vez eu estava com meus filhos em casa assim, né, meus filhos mais velhos, né, Davi e Giovana. E aí eu comecei a pegar aquela história que eu tinha escrito para eles mandando e comecei a rimar zoando, tipo assim, fazendo tipo uma rima assim, um rap, né? Aí eu fui escrevendo aquilo ali enquanto eu tava zoando, a história ali rimada. Aí eu falei, vou mandar para eles. Eu mandei para eles e falaram, adoramos. Eu falei, era só isso. Era o caminho mais fácil, estava na tua mão, né? Estava na tua frente ali. Eu falei, eu tentando inventar, criar coisas, né, muito elaboradas e nem precisava, né? Porque a criança gosta disso também, né? De rima, de alegria. E aí eu fiz o primeiro, eles gostaram. Eu fiz um livro chamado Super Protetores, que falava sobre os profissionais da saúde na época da pandemia e tal, né? Transformando essa galera em heróis. Aí depois eles mandaram textos de vencedores da Olimpíada da Língua Portuguesa para transformar em livro. Falei, manda que eu já tô afiado na rima. Aí peguei os textos, joguei os caracteres que eles queriam, para a quantidade, eles gostaram. Me pagaram, estão me pagando até hoje, porque todo ano que eu não renovo, eles jogam mais um dinheirinho, né? Aí eu então é uma facada anual. Você dá uma facada anual no Itaú, é isso? Não, aí para tu ver. Aí agora, recentemente, tem uns 2 anos isso, eles me ligaram, aí disseram que eles queriam transformar esse livro, que é digital, em livro físico, né? Aí eles disseram que eles queriam fazer mais de 1 milhão de cópias, e quanto que eu ia cobrar? Aí eu falei, vou cobrar então R$1 aí de cada livro. Aí o cara do banco falou, pô, tu quer 1 milhão? Eu falei, não, eu quero R$1, vocês querem imprimir 1 milhão. Isso aí. A benção, padrinho! A benção, padrinho! Vai que... Estamos aí colados com o Gessé. Esse dinheiro vão faturar aí, rapaz, o cara é o homem dos projetos. Deve ser bom essa de milhão, né? Já imprimiram quantos aí, Gessé? Primeiro nada, ficou só no digital mesmo. Assim enfraqueceu essa nossa rotina. Eu estava achando que a gente ia poder fazer já aí. Falando em criança e trabalho com jovens que você tem a roda e rima, que depois a gente vai falar. Gessé, você é escritor, o cara das palavras, livro digital, livro físico. Como é que a gente vê? Todos nós sabemos aí, quem tem filho, que não tem sobrinho, tem neto, tem um amigo.
A garotada tá colada ali no celular, para descolar o olho do celular, tá difícil. Muito Instagram, muito TikTok. Como é que faz para tirar mais ou menos desse TikTok e dar tempo de ler os teus livros aí? Qual é a manha? Então, cara, no meu caso, meu filho só quer saber de jogar Free Fire, meu filho mais velho. E aí, o que eu tento fazer? Eu tento tirar as coisas que tem ali dentro do TikTok e do Free Fire, desses jogos, né, do Instagram, e jogar para dentro dos livros, entendeu? É fazer uma mistura, né? Vou pro TikTok para falar de livro e vou pro livro para falar de TikTok, né? Então, não adianta achar que a gente vai disputar com eles, que a gente não vai, né? Então, a gente tem que achar formas, tipo o Iririu ali. É uma parada que te prende. Então, se a pessoa escuta o Iririu numa música, ela acaba indo querer depois ver um livro escrito Iririu na capa, algo, ela vai querer ler algo sobre Iririu, porque foi uma coisa que foi prazerosa. Então, meio que eu colei na galera do rap, do hip hop, galera da batalha de rima, e aí, através desse meu conhecimento, né, eu tenho um quadro que eu faço de entrevista, que é o Papo Marginal, que eu entrevisto artistas do rap e tal. Aí a galera me conhece, me acha engraçado ali no TikTok, no YouTube, e acaba indo procurar meus livros, né? Então, é meio que isso que eu tento fazer, né? Misturar a vida real, virtual, com a literária. Tá certo, tá certo. Agora a gente falou em professor, falamos da Sala Branca, que tem professor. A gente não sabe se essa professora é boa, se ela é má, se tem suspense, se alguém mata essa professora, mas o dia também do professor está se aproximando. E o professor pode ser aquela figura adorável, mas ao mesmo tempo pode ser aquela figura odiável, que você acorda às 7 horas da manhã e diz, eu vou encontrar com essa figura. Então vamos fazer uma rodada aqui, em homenagem a esses professores maravilhosos e odiosos também. Gessé, vai começar já por você. Algum professor que te marcou aí? Tá maluco? Primeiramente, 1-0. Tem uma professora chamada... Pro Corinthians? Não, para nós, pô, Flamengo. Tem uma professora chamada Tia Neide, né? Ela não gostava de chamar ela de tia. Ela falava que ela não era tia, ela era professora. E eu falava, tia é irmã da mãe, pô, a gente gosta tanto quanto mãe e tal, não sei o quê. Aí ela, enfim, vai pra direção. Ela mandava, me via já, mandava eu levantar as calças e ir pra direção, que eu sempre dei com as calças caindo. Vai pra direção. Aí ficava me perturbando. Não sei se vocês sabem, mas a 7ª série eu repeti 5 vezes. 4 vezes com ela, tá ligado? Ela gostava muito de você, né? Marcou mesmo. Aí, irmão, o que acontece? O tempo passou, né? E em 2012, quando eu tava naquela correria de escrever e tal, fazendo um network e tal, conhecendo pessoas, e aí eu fui trabalhar num programa chamado Programa Aglomerado, passava na TV Brasil, que o MVBio apresentava esse programa. E aí eu comecei como produtor e depois eu virei diretor das externas, né, das gravações, eu dirigi as externas. Aí quando o dia eu tava ela me seguiu no Facebook, essa professora, né? Ela me seguiu no Facebook, eu já tava aparecendo lá na televisão e tal. Aí eu peguei esse programa, tá ligado? Que passava no YouTube também, botei pra exibir o programa no final. Eu dei um print assim nos créditos, né? Congelei a imagem, salvei. Aí postei no Facebook e marquei a professora, falei assim, aí, professora Neide. Não, minto. Aí, tia Neide. Lembra que a senhora vivia mandando eu para a direção? Aí, ó, cheguei aqui, ó. aí ela compartilhou e falou, meu melhor aluno. Eu falei, fui teu aluno há um tempão, fui melhor mesmo. Aí depois eu mandei uma mensagem para ela carinhosa, né? Porque eu sou 7-1, aí falei para ela, não, então, professora, eu queria agradecer a senhora. Graças à senhora ter mandado para a direção, acabei achando a direção certa e hoje eu trabalho com TV, estou escrevendo livros e tal. Enfim, é isso. Não dá para também ficar brigando com o professor que ganha tão pouco, né? Mas desculpe, Gessé, além dessa coisa bonita que você escreveu no Facebook, internamente você achava a tia Neide um pela-saco do cacete, era isso? A tia Neide era, porra, filho, te falar. Mas é isso, cara, né? Não é fácil ser professor, não, né? Não, de você, então. Eu era aquele aluno que zoava mesmo, ia pra escola pra zoar, né? Aí. Só que eu falo isso nas palestras, né? Eu gostava muito de zoar, e aí o tempo foi passando, eu não saía da série, e aí quando eu cheguei à idade de adulta, quem me zoou foi a vida, né? Porque só aparecia emprego ruim pra mim, né? Porque eu não tinha escolaridade, não sabia porra, não sabia zoar.
Aí a vida começou me zoando, mandando emprego ruim. Só aparecia emprego pra mim de assistente. Eu achava que assistente chegava no trabalho e começou assim, ó. Assistindo, tá ligado? Mas aí eu descobri que assistente é o que mais rala. Aí depois disso eu descobri um tal de supletivo, aí voltei a estudar e aí a vida melhorou um pouquinho. É um artista que opera. Daqui a pouco tem mais papo com o Gessé. Vamos falar lá da história do bolo com o Guaraná que ele mandou para os policiais e deu um BO lá, das viagens dele para os States. Mais falar do Marginal das Rodas de Rima. Vamos continuar aqui com a história dos professores. André Prando. Esses professores fofos, você tem alguma história, algum professor ou professora assim que te marcou para o bem ou para o mal? Cara, tem uma professora que eu amo, que é a Mônica Vermes. Foi minha professora de História da Música na Federal. Ela é excelente. Deu História da Música 1, 2, 3, 4. E aí, eu lembro que, acho que foi História da Música 4, assim. Era sexta-feira de manhã. E quinta-feira à noite era dia de loucura, né? Já. E aí, tocar, e shows, então... Chegar sexta-feira de manhã na sala era difícil, assim. Mas eu sempre fui aluno aplicado, assim, esforçado, tal, estudava direitinho, participava da aula, gostava, me envolvia, né? Mas acordar cedo era um problema, né? Porque eu já trabalhava mesmo, né? Então, eu sempre ia, mas às vezes eu chegava atrasado, assim, ela era rigorosa com a chamada. Então, às vezes você não chegou, na hora que ela fez a chamada, você não estava lá, mas você chegou um pouquinho depois, ela dava falta. Você pode ter assistido a aula inteira, mas se você não estava na hora da chamada, era falta. E aí... Queridona, cara. Eu não tenho problema nenhum com ela. Eu amo ela. Mas aí teve uma... Eu gostei do parêntese, para enfatizar. Eu amo. Não, e é muito maneiro, cara, que ela vai nos meus shows hoje em dia, assim, eu fico felizão, porque é uma professora referência para mim, real. E aí ela chega no horário do show? Ela chega no horário. E aí, ela me chamou, reta final, assim, minhas notas estavam ótimas, reta final, últimas aulas, ela me chamou, falou assim, olha só, semana que vem é a última aula. Porém, pela tabela, que se você chegar atrasado ou faltar na semana que vem, você está reprovado por falta. Aí eu, caralho. Tá bom. Aí na semana seguinte, eu não dormi de quinta para sexta, só por medo de não acordar no horário, né? De chegar atrasado. Eu varei a noite acordado para chegar no horário. Chegou um zumbi, um iririu zumbi lá na aula, mas chegou, né? Não, tá. Até aquele professor também que quando... Eu adoro essa história, cara. Faz chamada cedo, e aí quando o professor é chato, o aluno dá o presente, né? Pelo menos assim, depois do segundo grau, dá o presente e vai embora. Vai embora. Terrível, né? Eu já sofri isso na faculdade. Às 8 horas da manhã, a mulher chegava 8 horas em ponto e fazia chamada 8 horas em ponto, porque todo mundo estivesse lá. Aí as pessoas faziam o quê? Davam presença e iam embora. Aí ela disse, não, isso não está dando certo, vou fazer a chamada no início e no final da aula. Então, ela fazia 8 horas e no final. E as pessoas saíam no início e voltavam, a aula terminava 10 horas, voltavam 15 para as 10 para responder a chamada no final também, voltavam 15 para as 10. Ela se emputeceu de vez, começou a fazer 3 chamadas. Uma no início, uma no meio e outra no final. Aí fomos esperar na coordenação, porque eu digo, a pessoa não aguenta, que as pessoas não gostam da aula dela. Aceite, minha filha, que a gente não gosta. Vamos para frente. Serve o bom alguma professora ou professor que te marcou aí nessa história? Vários professores. Tem uma professora que me marcou traumatizando. Essa é boa. Gostamos de histórias assim. É isso que a gente quer ouvir, a gente quer sangue nos olholhos. Essa foi difícil. E foi logo na alfabetização. E ela foi dureza. E é engraçado, porque eu gravei um tempo um programa para o Canal Futuro, um programa sobre saúde, né? Eu fiz o Estação Saúde e depois Saúde à Vontade. Eu acho que essa foi no Estação Saúde. Eu estava conversando, a gente elencava lá diversos temas, estava conversando sobre dislexia.
E aí a moça falando, a fono falando de crianças disléxicas e características de crianças disléxicas, aí eu falei, peraí, aí eu olhei para a câmera e falei, eu sou disléxico. Né? Então, assim, eu para aprender a ler, eu tive uma dificuldade tremenda. Primeiro que eu tinha uma visão que eu não enxergava e eu não sabia. Era para eu ficar estrábico e não fiquei. E aí eu tinha uma visão que um olho não funcionava legal. Só fui achar isso aos 9 anos de idade, usando um tapa-olho de carnaval. E eu falei, pô, isso aqui não tá legal, não. Eu brincava com meu irmão, saía batendo na porra toda. E aí eu falei, pô, aí ele corria mais que eu falei, pô, você tem que botar no outro olho, que enxerga mal. Aí ele falou, não, enxerga igual nos dois. Eu falei, ué, alguma coisa errada comigo. Mas eu trocava T com D, F com V, P com B, tinha uma dificuldade tremenda. E eu estudava numa escola de freiras, e essa professora, tia Cândida, veja, tia Cândida era Severa Pacas, e o meu livro era todo rabiscado, T com A, eu falava dá, ela T com A, e riscava assim. E aí, quando eu ia mal no ditado, tinha um carimbo de anjo triste. Rapaz, o meu livro era cheio de carimbo de anjo triste. Que horror! Que maldade, cara. Porra, vê se isso é maneira de educar, rapaz. Pelo amor de Deus. Olha, tem uma batalha boa. Tem uma batalha boa. Triste, pô, garoto todo culpado, todo errado. A coleção de anjos tristes. Comecei mal. Né? Mas tive vários professores legais. Eu lembro também acho que a minha segunda série. Os legais não interessam muito, sabe? Desculpa, a gente gosta os legais, desses não, outros que na tia Cândida. Não, mas quero falar de um professor que já até faleceu da faculdade, quando eu fiz teoria do teatro na faculdade da Unirio, Valder Virgulino. Que professor legal que ele era, e um cara que me marcou muito positivamente. E ele falava sobre textos, né? Textos teatrais, dramatúrgicos, falava dos golpes de teatro, de Diderot. E eu lembro uma vez que ele falou assim, vocês estão muito quietos, eu quero vocês, eu quero a alma de vocês. E isso é muito legal, porque era um cara que vibrava, né, assim, com o que ele estava ensinando e querendo que nós vibrássemos igual. E isso é muito legal, isso é um papel importantíssimo do professor. E hoje, quando eu sou professor, é o que eu tento fazer para os meus alunos, né? É ser luz para eles, é trazer possibilidades de expansão na visão deles. E tem esses garotos que só vão para zoar, né, Gessé? E aí é difícil pacas, cara. É difícil porque a garotada não tem uma consciência, cara. Semana que vem e você fica tentando expandir a consciência. Hein? Semana que vem nós vamos trazer uns alunos seus aqui para dar depoimento sobre você. Para falar, tio Sávio, tio Sávio. A revanche, teremos a revanche. A revanche. Esse Virgulino aí, só chamar ele de professor da Nike. Era a alma de vocês. O cara é meio vampiro. Eu fiquei até eu fiquei com medo dele agora, adulto. Eu já fiquei com medo. É meio vampiresco, meio Drácula, não sei. Mas ele é uma boa pessoa porque está tendo a alma dos atores. Vamos já pedir ali ao André já para se preparar para dar aquela canja lá do Caluanã, que era para ter sido mais atrás, a gente trocou com o Iririu, mas antes perguntando o Marcelo, porque o Marcelo é um cara fofo, ele é pisciano, então sempre tem uma história boa de um professor, e eu vou instigar a ele o outro lado.
O professor que Meu Deus do céu. você não suportava, que você enlouqueceu. Eu tô de branco, tô da paz. Eu quero contar uma história fofa hoje. Deixa eu contar. Ele sempre tem uma história fofa. O programa está terminando. Não, Não, mas tem um jacaré. O não, jacaré é bonzinho que comeu uma pessoa, mas ele era bom. não, porque realmente mudou minha vida, cara. Esse cara mudou minha vida. E assim, foi eu já quem? era adulto. Eu sou apaixonado por cinema. Eu vi um anúncio numa revista chamada Cinemim, das antigas, sou antigo, procurando atores. Eu já tinha o meu DRT, que soubessem surfar. Na verdade, depois eu descobri que os atores que surfavam não eram nem atores formados. Aí eu falei, cara, será que eu minto e vou fazer esse teste? Mas não dá para mentir e surfar, né? É um pouco perigoso, né? Mas aí eu escrevi uma carta para Elisa Tolomelli, que era a diretora na época, e para o produtor, que era o Alberto Salvar. Poxa, me deixa assistir as filmagens, eu quero ver como funciona tudo. Eu nunca tive oportunidade de entrar em estúdio, em locação. Aí escrevi. Não é que eles me chamaram, aí eu cheguei lá, aí todo mundo fez sucesso a carta, porque todo mundo, o cara da carta, o cara da carta. Aí me levaram para conhecer os atores e tal. Anos depois, eu fui fazer um curso de roteiro na Fundição Progresso, com o Alberto Salvar, que era o produtor. E, cara, assim, eu descobri o que eu queria fazer, porque ele é um cara tão apaixonante, tão incrível. Ele levava cenas dos filmes, colocava para a gente assistir e explicava a importância dessa cena, a importância dessa cena para apresentar os personagens, porque ela, logo no início, ela já apresenta os personagens e não tem nenhum diálogo. Então, ele era brilhante. Ele deu uma lista de filmes que a gente tinha que assistir, que ia desde Fellini até o Massacre da Serra Elétrica. Tinha a Cinderela Baiana, Marcelo, nessa lista? Cara, não tinha Cinderela Baiana, cara. É um absurdo que o Marcelo sempre cita Cinderela Baiana como um dos Não, grandes clássicos do cinema aqui. Não, é culto total, cara. Culto total. A cena final com ela dançando El Chan e fazendo um discurso pela paz do mundo é maravilhosa. E cantando o pau que nasce torto nunca se endireita. Com as criancinhas lá. Olha, antes que a gente acabe em pau, olha que o pau que nasce torto, deixa eu pedir para o André Prando cantar para a gente. Antes de dar uma passada rápida aqui. Peraí, deixa eu acabar de contar. E o Alberto Salvar foi o cara que me indicou para o meu primeiro trabalho como roteirista, que foi o filme Tainá 2. Eu participei do roteiro do Tainá 2, e para mim foi muito emocionante entrar num cinema, que era uma coisa que eu amava, e ver os personagens falando os diálogos que eu havia escrito. E, na verdade, meu trabalho nem era escrever o roteiro, era colocar diálogos de humor para os personagens. Então, para mim, foi um cara assim, que guiou, me deu a direção de algo que eu queria realmente fazer. Eu não falei que o Marcelo era fofo? Falei que o Marcelo era fofo, vem com uma história fofa. E deixa eu dar uma passada rápida aqui pelo Instagram, que tem muita gente no Instagram, é difícil de colocar as mensagens todas aqui, mas tem o Igor Campanaro, eita, rapaz, Teleo from Rio, Claudio Jucá, mas Claudio Jucá, Alice Tomás, Claudio Jucá, Ana Bronstein, Claudio Jucá já recebeu até, como é que chama? Negócio de ouro aqui do Fuzue. Tem muito mais gente aqui que a gente não está vendo nos outros perfis. Pessoal que está assistindo aí ao vivo agora, excelente. Que não tiver conseguindo assistir, que está vendo alguma outra coisa, vem depois. Nossa audiência maior é sempre no gravado mesmo. Pessoal que está assistindo pelo Facebook, pelas outras plataformas, obrigado pela presença, boa noite. E agora vamos ouvir mais André Prando. E eu sugiro tem sempre os nomes, ele gosta de uns nomes interessantes. Kalu Anã. Kalu Anã, o grande guerreiro. Kalu Anã, o grande guerreiro. Kalu Anã é um nome tupi-guarani que significa o grande guerreiro. Kalu Anã é o filho de um casal de amigos, ele tem 4 anos.
Esse casal de amigos, eles moram no Caparaó, é uma região do Caparaó, que pega Minas Gerais e Espírito Santo, é em torno do Pico da Bandeira. E eles moram em Patrimônio da Penha, uma vila pequena, assim, dessas cidades, assim, que tem um magnetismo diferente, sabe? Tipo uma Chapada dos Veadeiros, ou tipo um Sana. Eu tipo conheço, perto de Carangola. Carangola ali. Exatamente. Toda uma região, assim. Então, essas cidades mágicas tem, sabe? E aí, eu já fiz muitos shows por lá, e é um lugar que eu realmente gosto de ir para descansar, para reenergizar. E numa dessas idas eu vi o Caluanã aprendendo a dar os primeiros passos e falar as primeiras palavras, e aí quando eu estando lá, ainda comecei a escrever essa música e falava sobre a relação de natureza, e comecei a fazer os paralelos, assim, dos processos de aprendizado da criança e os processos de aprendizados eternos nossos, né, das nossas crianças interiores também, e finalizo a música também fazendo umas ligações. Eu estava lendo uns livros do... Ai, como é o nome, gente? Aquele Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Sabe, saiu na pandemia. Nossa, isso fez um sucesso enorme na época. Ailton Krenak. Ailton Krenak. Eu fiquei agoniado de não lembrar o nome. Eu estava lendo coisa dele. E também... Porque nesse livro eu lembro que ele traz uma relação, assim, uma noção de que, na concepção dele, a coisa de natureza e humanidade foi uma criação nossa, que, na verdade, é tudo vida, né? É tudo uma energia só. E aí, achei bonito isso pra caramba, então comecei a viajar sobre isso. E eu finalizo a música citando o Tratado Antropofágico de Oswald de Andrade com o clássico To Be or Not to Be, That's the Question. Sim. Porque eu vi a Baporu, fui na Argentina pela primeira vez e vi a Baporu e vi o tratado na parede também. E eu estava finalizando essa música na época. E Caluanã, o nome Tupi-Guarani, e ao mesmo tempo essa afirmação de busca de identidade e aprendizado consigo mesmo, né? O homem se alimentando do homem, essas coisas. E aí cheguei em Caluanã, o grande guerreiro. E esse quadro devia estar aqui no Brasil, né? Já devia ter sido repatriado, inclusive, né? Mas, enfim, vamos ouvir, então, o Caluanã, depois a gente fala mais de Caluanã. E boa noite, todo mundo está chegando aí. Ainda tem mais histórias com o GC Dario, tem mais histórias com o Sávio Mal, tem histórias do André Prando, com sua música psicodélica brasileira, tem do Rock in Rio, e vamos saber também outras coisitas mais. E vamos falar um pouquinho de política, quem é que vai votar o quê, os prefeitos. Tem cada nome de candidato aí, vocês já decidiram seus candidatos, estão preparados para o que vem? É para lá de cadeirado que estavam vir por aí. Só chamando mesmo Caluanã, o grande guerreiro, para ver se dá esperança para a gente. Foi diante da pureza desse seu olhar indagador, toda dor inominável fez-se abominável e se acabou, magia do mundo real. Te segurei nos braços, sal da terra, do mundo, filho da mãe Bahia, esplendor, e filho de caboclo morador da mata do Caparaó. Quando eu crescer, serei um grande guerreiro. Meu nome é Carlos, e eu não me calo. Meu nome é Caluanã, e eu não me calo, não.
chorei testemunhando seus primeiros passos bêbados. Feliz chorei honrando as vezes em que eu vi o chão de perto também e tive forças pra levantar. Tal qual um fruto que caiu pra alimentar. No palco tudo está em seu lugar. No mundo o espetáculo é a natureza. Eu sou filho da grande criadora, mãe. Eu sou parte da grande criadora. Eu sou um espírito faminto, um é todos numa só voz. Quando eu crescer, serei um grande guerreiro. Meu nome é Carlos, e eu não me calo. Meu nome é Caluana, e eu não me calo. Ah, não, 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 não. That's the question. Stupid or not stupid, that's the question. Stupid or not stupid, that's the question. Stupid or not stupid, that's the question. São Irineu! Falei Irineu no final. Você tem uma facilidade grave e aguda aí, que é uma beleza, hein? Obrigado. Você tem um grave cheio, encorpado, e consegue chegar ao falsete, ou for, mas falsete, né, com uma facilidade de uma afinação profunda. Obrigado, né? Nessa música, inclusive, eu brinco muito com isso, assim, como se fosse a criança cantando, né? No refrão, se afirmando, né? Sim, sim. Muito bom, muito bom. Daqui a pouco a gente vai estar falando mais com o Prando aqui para saber dele de outras coisitas, da experiência do Rock in Rio, o que traz nessa música psicodélica brasileira. Se a gente precisa tomar cogumelo também para poder ouvir, entrar na onda, ou se não, se a gente pode ir de alguma outra forma. E vamos falar mais aqui também já com o Sávio Mão. Vamos falar de eleições daqui a pouco. Antes de passar para o nosso Gessé, quanto é que está o jogo aí, Gessé? Tá no intervalo 1-0 ainda, Flamengo. Está no intervalo. Então você está tranquilo, porque tá no 1-0, está ganhando aí. Ou vocês já compraram o VAR dessa semana, não? Não, daqui a pouco. O Flamengo não tem um jogo que não tenha um pênalti para ele, né? Alguma coisa assim. Não, isso é mito. Vou defender o Flamengo. E aí, mais um flamenguista. Vamos mudar de assunto. A pessoa que está assistindo também lá, ó. Claudete Chucar, a pessoa que está. A gente fala para o pessoal do Instagram e para o YouTube, mas não tem jeito. Eles estão grudados lá no Instagram. Vou ler várias mensagens. Algumas mensagens aqui. Claudete Chucar também falando linda letra, interpretação. Edu Oliveira também que entrou. Por lá recebemos. Parabéns, linda voz. Ai, que balanço gostoso. Ai, adorei os cabelos do André. Aí, já estou elogiando os cabelos do André também. Já ganhou fãs para além da música aqui também. Exatamente. Daqui a pouco tem mais. Gessé Andarilho. Rapaz, você, além dessas andanças ali de trem de um lado para o outro, onde você escreveu seus primeiros livros, você tem uma história também que você já fundou o Marginal e você fundou uma biblioteca. E que também agora tem estúdio a partir de um posto de polícia desativado. Conta pra gente, porque é bom a gente ver essas coisas acontecendo, né? A mobilidade ali, das coisas mudando, que às vezes até melhor mesmo ter uma biblioteca. A biblioteca pode ajudar mais. Verdade. Muito bom. Eu estava gravando um filme em 2019 lá em Antares, né, na favela onde eu nasci. Um filme com o Xamã, que saiu da novela agora das 8, mas ele, enfim, já fazia uns trabalhos com a gente de audiovisual. Aí, no meio da gravação, aí a galera veio falar para mim que
os policiais deixaram o posto lá. Não pode falar que abandonou, não, que eles ficam com raiva. Tem que falar que eles desativaram. Aí mas eles estavam lá ainda, não? Tinham ido embora, né? Não, eles tinham ido embora, né? Um lugar muito violento, não tem por que ter polícia, né? Tô brincando, é brincadeira. O governador da época, aquele maneirão lá da cabecinha lá, o Whitney Houston. Witzel. O Whitney Houston. Mas só perdão, mas os policiais agora dizem isso pra gente, para qualquer pessoa que está lá reclamando, às vezes, perdeu um carro, perdeu o que não. Eu localizei o celular. Não, mas lá nós não podemos entrar, não, porque é muito perigoso. Não, mas não foi isso, não. Não posso falar isso, não, que eles brigam. Aí aquele governador lá que saiu, o Whitney Houston, Witzel, ele decidiu que seria mais interessante os policiais nas ruas do que impostos, né? Para defender a galera que paga seus impostos. Aí essa foi... Vê agora, tá ligado? Esse trocadilho. Aí os moradores falaram, qual é? Os caras abandonaram a DPO. Traduzindo, os policiais desativaram o posto policial e foram embora. Aí falaram pra mim durante a gravação, qual é, Gessel? Os caras abandonaram a DPO, mano, tá vazio lá e tal, não sei o quê. Aí eu pensei, falei, imagina se eu ocupo aquilo lá e transformo na biblioteca. Aí ficou aquela ideia ali. Aí quando acabou as gravações do filme que a gente estava fazendo lá no Tales, eu fui até ao Conselho de Segurança de Santa Cruz, fui até a Associação de Moradores, fui até o batalhão, fui até o governador, fui até o prefeito, fui a todos os lugares, e ninguém disse não. Eu falei, já que não tem o não, geralmente as pessoas falam, o não você já tem, eu não tinha não. Aí eu comecei a ocupar lá o posto policial. E aí veio a pandemia, né? Aí quando veio a pandemia, e a gente abrindo lá o espaço lá para emprestar livro, né? E aí as pessoas começaram a ver a gente como parceiros, e a gente começou a distribuir cestas básicas lá. A gente recebia grande quantidade, Fábio Pochá mandou 200, várias ONG, CUFA, e a gente fazia uma entrega lá na comunidade. E aí o pessoal foi reconhecendo o nosso trabalho, e aí veio a autorização de ocupar lá o espaço. E a gente montou essa biblioteca, e eu pensei, como eu gostava só de literatura marginal, né? Tiro, porrada e bomba. Aí eu botei só livro nosso também, só a galera de tiro, porrada e bomba lá nas prateleiras. E aí, de repente, apareceu um montão de criança querendo livro. Eu falei, caraca, mano. Eu achava que ia incentivar a leitura do jeito que eu conhecia, que eu queria, quando, na verdade, a comunidade tinha outra demanda, né? Que eram os livros infantis. Aí comecei a pedir na internet, e aí as editoras começaram a mandar catálogos completos de livros e tal. E assim surgiu a Biblioteca Marginal, no antigo posto policial lá de Antares. E aí começou a colar uma galera do rap também, que eu já fazia batalha, outras coisas. E eu tive a ideia de montar um estúdio musical lá em Antares, lá na biblioteca, né? Porque a gente vê história não só contada através de livros, né? Também através da música, através de filmes e tal. E aí eu montei um estúdio dentro da biblioteca para gravar artistas locais, né? E agora a gente está à beira de assinar um contrato com a Universal Music. A galera foi lá, curtiu e tal. E aí tá me encaminhando para esse lado. A gente tá montando a gravadora agora, a gravadora Marginal Music, tá ligado? Você tá chique, o negócio tá pegando bem, mas você merece. O trabalho tá plantado e tá recolhendo os frutos, né? Melhor uma gravadora e uma biblioteca aí. A gente teve uma repercussão muito boa, assim, na mídia, né? Saiu quase todos os jornais do país, assim, CNN foi lá fazer matéria com a gente, tal, fora. Então, isso ajuda também na hora de negociar as coisas, as parcerias, né? Então, é isso. Beleza, tem alguém pedindo aqui, canta Devaneio. É André? André não, rapaz, peraí. Canto do canal do Sassaulo. Sassaulo ou Sassaulo? Não sei, me perdoe. Sassaulo fake. Mas é fake. Mas ele já assumiu que é fake. Quando a pessoa diz que é fake, ele criou um paradoxo. Porque é verdadeiro, é que nem o cara que só digo mentiras, não é isso? Fake real fake. Real fake. Isso é bom. Olha só, e falou mais aqui, Gabriel Marins, meu filho. Tem a Lorena, você mandar um beijo para a Lorena, que é lá da área de São Mateus também, que está por aqui, lá em algum momento aqui, de algum canal desse que está passando. E vamos falar agora de... Olha, não temos que falar de eleições. As eleições estão chegando e vejam só que momento estranho, né? Boa parte das capitais tem uma tendência de ser abraçada aí
pelos candidatos de direita e extrema-direita. A gente tem um exemplo de São Paulo, a disputa grande, Boulos está lá no bolo, mas é possível até que ele não vá sequer para o segundo turno. O Gessé gostou do Boulos no bolo. Quer dizer, ele está lá no bolo, mas tem o Pablo Marçal com o Ricardo Nunes, como diria o velho Brizola aqui no Rio de Janeiro algum tempo atrás, o demônio contra coisa ruim. E o inferno vai ganhar sempre, né? E assim a gente tem em outras cidades. E o nosso querido Marcelo Lino, a gente já vai saber quem é que fez aqui, quem é que está prestando, quem é que já escolheu candidato a prefeito, quem é que já escolheu vereador. Mas antes disso, meu querido e minha amiga e meu amigo, você que está aí, já escolheu seu vereador também, porque vereador também é importante. Diga aí para a gente se você já escolheu, se você está otimista com o futuro, se você já está achando que vai dar certo. Mas antes disso, Marcelo Lino também vai ler para a gente assim, alguns candidatos interessantes que estão concorrendo por aí. Fala, Marcelo. Eu peguei 3 aqui que me chamaram assim, bastante atenção pelo visual. Pena que não dá para a gente mostrar aqui, mas eu peguei alguns slogans desses candidatos pitorescos, né? Tem o Rafafá que vai em defesa dos direitos dos gays, da comunidade LGBT, QIAPN+, falei certo, não sei. E o slogan dele é: Rafafá não promete, ele dá. Rafafá rimou com dá. Tem também o Bin Laden de Diadema. O slogan dele é: ou a gente muda ou explode Diadema. Que isso? É um candidato radical. E tem o Faísca, que é do AA, Alcoólicos Assumidos. E o projeto dele é lutar pelo fim da lei seca. Esses são alguns dos nossos candidatos a vereadores. E tem muito super-herói também. Tem a Madonna, que na verdade está vestida de Arlequina e tem voz da Xuxa. Quer dizer, tudo muita referência pop, muita. Que show da Xuxa é esse? Que show da Xuxa é esse? Que candidatos eram esses? Falando em show da Xuxa, falando em super-herói, Sávio Mol, se o seu candidato a prefeito ideal tivesse superpoderes, qual poder seria esse? Como é que é a pergunta? Desculpa. Tio Alê, vai falar. Se o seu candidato a prefeito tivesse superpoderes, qual superpoder seria? Qual você queria que ele tivesse? Poder de transformar a poluição, né? E a gente ter um mundo mais sustentável. Esse superpoder seria fantástico. Parar de poluirmos os rios, parar de poluirmos a nossa cidade, todo mundo ter mais consciência, né? Aí o que o professor fala: abre a consciência, meu aluno, abre a consciência, né? Para a gente poder cuidar do nosso lixo, né? A gente precisa melhorar muito, né? Somos muito egoístas e a gente não está vendo um palmo à frente do nariz. Essa é a minha opinião. O Sávio Mol foi meio na linha quase do Marcelo, também um superpoder fofo. Vamos para Gessé Andarilho. Qual seria esse superpoder do seu prefeito aí, Gessé? Do meu prefeito? O prefeito ideal, né? Aquele, se tivesse um superpoder, qual seria esse superpoder? Não sei, dele se jogar de algum lugar, tipo isso. Mas voando, com a capacidade de voar ou não? Ele podia tentar voar. Ele está falando do prefeito atual. Não, do atual é bom, do atual é maneirinho, guardei. Desse jeito, mas eu gosto. Fala, prefeito, se joga, prefeito. Do público. Tá. Entendi. André Prando, qual seria o superpoder desse prefeito ideal para você? Caraca, deixa eu ver. Acho que tirar os militares da política. Acho que Boa! É um bom poder. Porque tá tão em voga, né, cara? Tipo assim, o prefeito atual de Vitória, por exemplo, é a polícia, né? Foda. É mesmo, é?
É terrível. Isso realmente afasta qualquer um, porque essa mistura, né, quem tá na polícia, quem está nas Forças Armadas não devia mesmo ter possibilidade Como não de entrar deviam, como os evangélicos também não Pastor deviam, né? também, Porque não dá não. vivemos um Estado laico, né? Por que É. partidos evangélicos, bancada evangélica, né? E o Estado é laico. Isso eu também não consigo entender. Então, aproveitando que está com você, Marcelo, qual seria o superpoder do seu super-herói, super-prefeito? Agora eu vou ser hiper fofo. É um superpoder que todo mundo aqui tem aqui, está presente nesse programa. A honestidade. Boa. Nem tanto. Foi fofo. Hoje em dia é um superpoder, hein? Porque é uma coisa que anda rara, hein? Não, tá certo. E Gessé Andarilho, se esse prefeito fosse um filme, qual seria? Prenda-me se for capaz. Meu Deus do céu, olha só. Olha, vamos pedir para o André Prando cantar alguma para a gente escolher se vai ser o gatinho da internet ou Ode à Nudez, já que ele está falando tanto na internet. Depois ele vai fazer uma rodada aqui para o nosso querido Gessé contar a história dele lá nos Estados Unidos e essa história, quando ele quis levar bolo em Guaraná. E vamos perguntar também para o Sávio aqui dos Doutores da Alegria, que ele foi do Doutores da Alegria, uma história que ele passou por lá também, para já que a gente está falando de esperança de política, pensar em coisas boas na saúde pública. Massa. Vamos de gatinho na internet, porque tem a ver com um assunto política, né? Isso. Porque é uma música que eu lancei durante a pandemia, logo no comecinho da pandemia, em parceria com a banda Biltre, que é do Rio de Janeiro aí, queridos amigos, banda divertidíssima. E a música que fala do caos que a gente estava vivendo ali, mas ela tem um certo humor também, né? Adoro! Vamos lá, gatinho na internet. E faz tempo que eu não toco essa música, cara. Então, vamos lá. Pois mas ela tem uma pegada boa, porque ela tem um pouco dessa ironia e das redes sociais e tudo. Vamos lá. Tô cansado da rotina me bombardeando bad. Ultimamente pra aguentar, fico olhando o gatinho na internet. Choro com memes e notícias, discernir já não sou capaz. Todo dia é uma vergonha diferente nos jornais. Logo ao acordar, a tela já me chama. Lembro do pesadelo, amor, deitado em nossa cama. A vira-lata vem lamber as lágrimas que brotam dos meus olhos. Quando lembro o litoral, intoxicado de óleo. Parece até que já passou. É que um absurdo atropela o outro. Eu abro notificação, já sei que vai me dar desgosto. Só a terapia salva. Quem precisa deveria saber. Xingar no Twitter faz bem a alma, mas não resolve a treta pra você. Tô cansado da rotina me bombardeando bad. Ultimamente pra aguentar fico olhando gatinho na internet. Choro com memes e notícias, discernir não sou capaz. Todo dia é uma vergonha diferente nos jornais. Tira o homem de lá, oh, oh. Tira o homem de lá, oh, oh. Fora Bolsonaro, tira o homem de lá, oh, oh. Eu penso em dar uma volta para desanuviar, mas tem um vírus perigoso no ar. Trancado em casa a vida me obriga a chapar, mas pra se alienar a consciência pesa. Tira o homem de lá, oh, oh.
plena evolução dos anos 20. Opinião não pode confundir os fatos. Toda gente agora, qual vai ser a solução, meu Deus? Esse cenário tá apocalíptico e eu tô ficando apático. Tô cansado da rotina me bombardeando, bad. Ultimamente, pra aguentar, fico olhando gatinho na internet. Choro com memes e notícias, discernir não sou capaz. Todo dia uma vergonha diferente nos jornais. Todo dia uma vergonha diferente nos jornais. Todo dia uma vergonha diferente nos jornais. Garoto. Vou aproveitar o final aí dessa música poderosa e super atual, essa voz poderosa do André Prando. André, o que você está esperando dessas eleições? Você está otimista, você é esperançoso? Como é que você vê esse quadro, versão remix, que a gente vai dar uma rodada geral? Ai, tá difícil, né, cara? Eu me assusta muito acompanhar o que está acontecendo em São Paulo, na real, assim. Me lembra tempos difíceis que vivemos há poucos anos atrás. Mas, falando de Vitória, né, que eu tenho mais propriedade aqui, tá muito difícil aqui, porque o atual prefeito, que também é bolsonarista, né, e militar, como eu disse, sim, ele está muito forte, então temos medo de não termos um segundo turno. Eita! E aí, por conta disso, a gente está tendo que pensar em voto útil logo no primeiro turno. Geralmente a gente vota com o coração no primeiro turno e deixa para fazer o voto útil no segundo, né? Sim, sim. Mas aqui tá meio foda. Aí talvez a gente tenha que fazer um voto útil aqui no primeiro turno. Tem uma querida amiga que é do PSOL, que está candidata a prefeito, mas... E aí tem um candidato que é das antigas aqui, que já foi prefeito antes, que ele é do PT, e aí existe o antipetismo ainda, e aí o outro que está forte também é meio centro, então tá muito confuso. Tá difícil, inclusive. Tem se discutido isso, assim, tipo, o que fazer, qual a estratégia, né? Daqui a lá. Eu acho que é importante a gente falar isso. A gente gosta de entretenimento, de leveza, de alegria, mas é importante a gente falar porque nós vamos viver mais 4 anos, todas as grandes cidades, as pequenas cidades, essas vão sofrer essa história e o pessoal tem que se articular. E eu acho que... Eu sou um artista que sempre me posicionei, assim, eu sempre falei, sempre estimulei as pessoas a discutirem sobre, exponho minha opinião, meu posicionamento nas redes, assim, né? Isso... Quem me acompanha de anos, assim, sabe que eu sou esse, assim, mas esse ano tá difícil falar sobre, é meio isso que eu tô dizendo, porque tá todo mundo dividido, a esquerda tá bem dividida aqui, assim. A gente precisa, inclusive, acho que a esquerda precisa se repensar, a esquerda está em algumas encruzilhadas, alguns dilemas da esquerda, porque não é possível. A pesquisa que saiu recentemente é que acho que 70% a 80% das capitais brasileiras devem ficar na mão da direita ou da extrema-direita. Isso é inacreditável, diante de tudo que a gente passou agora há pouco tempo, com negacionismo, com tentativas de golpe. Aí é que fuso esse, que eleitores, foi quase o título de hoje do programa, era que eleitores são esses? Que eleição é essa, né? Que eleição é essa? Que você fica que show da Xuxa é esse? Que show da Xuxa, que as pessoas estão votando em algo que já conhece, porque são pessoas que não é que não conhece. Alguma vez na eleição passada alguém dizia assim, não, mas a gente não sabia. Sabia sempre que o cara, né, já falou no Congresso Nacional defendendo o torturador. Então não tem essa desculpa. Já sabe, Mal, como é que você está vendo esse momento aí? Você está esperançoso aqui do Rio, o cenário nacional, como é que você vê? Eu acho que a gente vejo parecido com o André, acho que a gente está numa situação como um todo bem complicada, porque eu acho que o buraco é mais embaixo, né? Assim, tem uma história que me contaram uma vez, que eu achei muito interessante, que 2 caras na beira de um rio, ali pescando, aí, de repente, desce uma criança, assim, descendo pelo rio, o cara vai, mergulha e tenta salvar a criança, salva a criança.
Aí passa um pouquinho, 2 crianças. Aí ele mergulha, consegue salvar uma e a outra vai. Depois vem 4 crianças. Aí ele começa a subir o rio, na beira do rio, começa a subir o rio. Ele fala, onde você vai? Eu falo, eu vou ver o que está acontecendo lá em cima, porque eu não vou salvar aqui. Né? Então, assim, o que está por trás desse movimento todo que a gente vê uma extrema-direita? Eu nem gosto de falar bolsonarismo, eu acho que é extrema-direita, porque não tem que estar associado ao nome dessa família. Né? Essa família entrou num movimento que já existe, que está no mundo, que está no mundo antes de chegar aqui. Eu sempre falo sobre um documentário que eu assisti chamado Driblando a Democracia, como se deu a vitória de Trump. É fantástico, porque assim, a gente vê como está acontecendo a manipulação através de redes sociais. E essa manipulação que sempre existiu, mas as redes sociais potencializam. Elas fazem isso virar uma coisa muito grande. Então, assim, as pessoas não se dão conta de que elas acabam sendo capturadas por um direcionamento, utilizando fake news, utilizando coisas que também sempre existiram, mas direcionando isso a partir da sua emoção. Então, o cara te captura. E os caras eles são muito eficientes nisso, e eu acho que é isso que mais me assusta. Assim, essa eficiência em fazer uma lavagem e usar robôs, e usar... Assim, os caras falam, nesse Driblando a Democracia, se eu não me engano, que eu assisti um outro que agora esqueci o nome, os caras fazem uma entrevista com os caras lá da Cambridge Analytica, né, que agora já fechou e tal, não sei o quê. Mas, assim, os caras falam, olha, ele vende, num encontro ele vende para você, ó, você tem uma primavera árabe a partir de um clique. Eles manipulam mesmo. Há um livro também bem importante sobre essa questão, que é o Guerras Híbridas, né? Não sei se o pessoal conhece aí, mas o Guerras Híbridas fala sobre isso, sabe? Esse movimento das guerras híbridas, que tem Primavera Árabe, é América Latina, é leste europeu, e é orquestrado, é pensado, né? Um país que é mais profundo, ele consegue resistir. Quando o país não tem uma boa articulação, ele vai cedendo aos interesses econômicos, e aí tem um papel das redes sociais que a gente precisa repensar, mesmo porque o algoritmo é uma coisa que ninguém sabe como funciona. Só eles. Não tem transparência. E nisso os caras vão tocando o banco. Eu vou correr aqui um pouquinho, sabe? Porque por causa da hora, eu sei que o André Prando tem um compromisso daqui a pouco, e o G7 quer ver pelo menos os pênaltis do Flamengo com o Corinthians. Fala, André, que o André levantou o dedo ali. Não, tem não. Você não liberou? Não tem compromisso, não. Tá tudo certo. Não estamos correndo, não. GC já empatou aí, GC? Não, tá de boa, estamos ganhando ainda. Então, rapidamente, Gessé, como é que você está vendo essa questão também? Você está animado, está esperançoso? Como é que você vê esse quadro de eleição? Você já tem candidato definido também para vereador e tudo mais? Eu estou em dúvida entre 3 pessoas aqui no Rio de Janeiro. Assim. Dúvida não, eu estou apoiando 3 pessoas sem apoiar, tá ligado? Porque eu não gosto muito de me envolver com essas paradas, não. Mas tem um cara maneiro aqui, que é o Thiago Santana, que ele é presidente do PT aqui no Rio de Janeiro. A Tainá de Paula, foi a última secretária de meio ambiente aqui do Rio. E o Rafael também, que é um cara que tem um trabalho na cultura, né? Que o Calhera está pedindo o voto dele, o Calhera parceiro, a gente está meio que apoiando essas 3 pessoas assim, mas sem apoiar, tá ligado? Entendi. Sem se apoiar você neles, está esperançoso? Tá, hein? A gente apoia sem se apoiar, tá ligado? Entendi. Mas você está, no quadro geral nacional, assim, você está esperançoso? Como é que você está vendo esse nosso cenário aí de... A velocidade é uma velocidade, né? Ladeira abaixo é velocidade, né? Que vai estar indo para esse caminho, irmão. Papo reto. Grande chance da extrema-direita pegar o país de novo. Vou te falar muita coisa. O Brau já falou lá, né? Para a galera olhar para a base, mas não estão olhando para a base, cara. Não tá rolando isso ainda. A nossa galera tá muito oba-oba, tem muito... Né? A gente chama de a esquerda caviar, né? Para São Salvador. Tudo é um mundo que eles acham que acontece ali, que é o que é o mundo, e na verdade, filho. O bagulho das favelas apoiam a extrema-direita, cara, assim,
Pra tu ter ideia, a gente faz um evento lá toda segunda-feira, em Madureira, com a galera do rap, e do lado, assim, é meio que junto, assim, mas separado, tem a reunião de pichadores, né? Pichadores de 50 anos, assim, são pichadores... Não sei se vocês acompanharam, teve um pichador que caiu de um prédio aqui no Campo Grande, que ele era sargento da polícia, do choque. Então, essa galera de pichação, grupo de maconheiro, assim, drogado de extrema direita, cara. Tipo, que vota no Bolsonaro e defende as paradas dele. Então, tá muito confuso ainda, tá ligado? Na cabeça do povo. Porque os caras conseguem dialogar, cara. Conseguem inventar uma narrativa que o cara bebe um copo enfim, esses copos de bar e caneta Bic, tá ligado? Então, enquanto a gente fica tentando elaborar palavras no campo das ideias, eu não sou um corpo, eu sou um corpo em movimento, sabe? Fala só para si, cara. E os caras estão dando uns papos retos, estão conseguindo acessar mais a população do que a esquerda tá num... Não sei, mano, tá num pedestal, não comunica com o povo, cara. Tá com uma outra linguagem que só fala para dentro. Tu vai nas reuniões, eles só falam para dentro, não falam para fora, não abre a narrativa. Enfim, e então... uma questão, né, Gessé, também é que da esquerda, de algumas capitais que tem muita questão da violência, a esquerda precisa resolver um paradoxo de um discurso, uma narrativa e de ação para a questão da violência, porque não olha para esse problema, e aí a direita e a extrema-direita deitam e rolam com essas bandeiras aí. Então também tem que ter um jeito de ter um olhar para essa questão e aproveitar... Inclusive o Ramage, ele disparou agora, né? E ele usa justamente esse discurso da violência, que ele vai fazer um milagre, que vai salvar o Rio de Janeiro. Não sei como, né? Porque é uma questão que é muito do governador. Do governador. De onde ele vai tirar essa verba para poder atuar tanto assim contra a violência? Né? Não pode, né? Porque é uma questão constitucional, segurança pública do governo do Estado. Agora, eles fazem tanta essa lavagem cerebral que se você chegar nas redes sociais, no Instagram, quando tem alerta Zona Sul, alerta não sei o quê, fala, pessoal, aí, prefeito, olha o prefeito do Lula, aí a segurança pública, quer dizer, não consegue... entrou nessa lavagem cerebral das redes que começa a cobrar prefeito de segurança pública, que quando é do governador, que é do Cláudio Castro, que é amigo de quem? Do Bolsonaro. Enfim, vamos ter que ir para a nossa rodada final aqui. Deixa eu perguntar ao Gessé, depois eu tenho que pedir o serviço lá do nosso querido Sávio Mal, mas não posso deixar de perguntar essa história já que ele está falando de polícia e política também, do Gessé, que foi entregar lá... Estava lá, foi entregar um bolo, foi atravessar a rua para entregar um bolo e um guaraná para o posto, por uns policiais lá. Que BO foi esse que deu aí, hoje assim? Então, na época que Antares, né, quando eu morava lá, era comandada por uma facção criminosa, não posso citar que é o Comando Vermelho aqui, e aí, porque agora é milícia, tombou deles, né? Mas na época era Comando Vermelho, e aí... Tava tendo uma festa, aniversário do meu filho, num salão em frente ao posto policial. E aí o posto policial é um lugar proibido para os moradores passarem, né? Senão é X9 e tal. Enfim, aí não pode ter proximidade com policiais. Só que eu tinha comprado uma moto na época, em 2010, cara. Eu era parado direto pela polícia. Eu consertava celular e a minha moto eu usava para comprar peça, para consertar celular na casa das pessoas, nos lugares. E eu era parado o tempo todo, eu não aguentava mais ser parado. Aí quando teve essa festa lá do meu filho, que era um salão em frente ao posto policial, no salão da Igreja Católica, aí deu tipo meia-noite e pouco, uma hora da noite, acabou a festa, eu cortei um pedaço de bolo grandão em Guaraná, atravessei a ponte, fui lá no posto policial, bati, senhores, boa noite. Aí os caras tudo com fuzil, assim, assustado, o que foi? Eu falei, não, tava fazendo festa ali, me trazer um bolo pros senhores aí, refrigerante e tal, não sei o quê. Aí os policiais agradeceram, obrigado, ninguém nunca fala com a gente, ninguém nunca dá atenção pra gente, muito obrigado, a gente também é ser humano. Eu sei, vocês são ser humano, tá? Eu também sei que é ser humano, que eu sou humano. E aí, magicamente, eu parei de ser parado pela polícia, de caminhar motinha na época, né? Aí depois eu tirei a habilitação, também ficou mais tranquilo. E é isso. Aí, por isso que eu falei que eu não sou 100% honesto, eu dirigi a moto sem habilitação na época. Passaram 6 dias. Agora eu sou habilitado. Aí passaram 6 dias, sei lá, umas semanas. Aí eu tô passando com a minha moto assim por dentro da favela e passei em frente à Ponte Amarela, aquela onde tinha a principal boca de fumo lá da época, do comando lá na favela. Só que eu conheci a galera que trabalhava lá, né? Estudaram comigo, ou deixaram de estudar comigo, repetiram comigo.
E estavam trabalhando ali também, né? Também são seres humanos, eram, pelo menos, os que não morreram ainda. Aí eu passando com a moto, aí eu ouvi um cara gritando, ele aí, ele aí. Aí eu olhei, aí tava apontando, eu parei a moto, desliguei, botei no descanso e fui até o chefão lá, o traficante. Falei, ele aí o que, irmão? Aí o cara, os caras estão falando de tu aí, hein? Aí veio o apelido do cara era Neguinho do Zinco. Aí o Neguinho vem andando na minha direção, não vem falar que é caô não, que eu vi você entrando no DPO para alimentar os cana. Aí eu olhei pro chefão assim e falei, irmão, desde quando bolo e guaraná alimenta alguém? Eu tô deixando ele pesado para não correr atrás de vocês, porra. Aí subi na moto, liguei. Aí esse amigo começou a rir, e fui embora. A minha sorte é que o cara falou alimentando, cara. Se ele fala fortalecendo, se ele fala ajudando, eu não tava nem aqui hoje, mas ele falou alimentando, eu... Você falou que deixou os caras pesados para não correr atrás de você. Você realmente é safo muito demais e por isso que está vivo e fazendo muitos livros. Passar aqui para o nosso querido Sávio Mol, que está então com a peça A Sala Branca no Sesc Copacabana, direção do Gustavo Wagner ou Wagner? Wagner. E do diretor premiado de quinta a domingo, que não tem essa semana, né, Sávio? Essa semana não tem. Agora, a partir do dia 10 de outubro até o dia 20, de quinta a domingo, sempre às 19 horas, a Sala Branca na Sala Multiuso do Sesc Copacabana. Tem que ficar ligado. Eu estava falando que a peça era mais dramática, mas também tem humor. Eu acho que isso que é interessante também. Você se diverte, mas tem um momento também que a sua emoção fala alto. Isso é legal, e as pessoas gostam de se emocionar, onde a gente... Acho que o nosso trabalho de ator, de artista, né, o André, e o Gessé escrevendo, a gente está tocando, né, a subjetividade das pessoas. E a gente está aqui nesse plano, aqui, estamos na Terra, estamos vivendo aqui, encarnado, sei lá, a crença de cada um, mas a gente está aqui agora. E, rapaz, o que conta é o que a gente evolui, o que a gente sente, o que a gente faz pelo outro. E é isso que conta, e a gente tem que valorizar isso. Eu espero vocês... O André não pode, porque o André está lá no Espírito Santo, fica difícil. Mas quem puder, apareça. E vocês que estão assistindo, que moram no Rio de Janeiro, não deixem de assistir a Sala Branca. A sala multiuso é pequenininha, então corre lá, compra o seu ingresso e vem assistir a gente, que está muito legal. Sávio, quem está no elenco? Ângela Rebelo, Isabel Cavalcante, Daniel Dias da Silva e este que vos fala. E para vocês não perderem informação nenhuma, quem não conseguiu anotar alguma coisa, segue o Sávio Mol lá no Instagram, segue o Sávio Mol nas redes sociais, tem também o perfil da Sala Branca, que aí vocês pegam tudo, assistam lá, porque o diretor é premiadíssimo, José Maria Miró, autor catalão, recebeu todos os prêmios dos últimos 3 anos, é show de bola. E vamos passar aqui para o nosso querido Gessé Andarilho, que também tem lá o seu perfil no Instagram, Gessé Andarilho. Vem aí Santa Cruz na Real também, não é isso, Gessé? Tu falou do VAR? O VAR acabou de tirar um gol do Gabigol, impedimento pela camisa, assim, a manga da pedida. Então, dia 15 agora, dia dos professores, vai ter o lançamento às 16 horas no Museu de Arte do Rio, do livro chamado Santa Cruz na Real, que conta a história de 14 moradores que vieram para Santa Cruz naquela época da remoção ali, em que antigamente só se falava de Santa Cruz, de fazenda imperial, coisa e tal, e a gente foi lá para contar outras histórias. 16 horas, mais conhecido como 4 horas da tarde, no Museu de Arte do Rio. Show! Temos que trazer todo mundo aqui de volta, porque o papo foi bom, tinha outras histórias muitas para contar. Trazer o Sávio Mol aqui em breve, quando tiver outro espetáculo, para trazer aqui o Gessé Andarilho, que tem mais histórias para contar, que ele está sempre andando. Trazer de volta também o André Prando. Ô, André Prando, essa cobra coral, esses patuais, não dá uma salvação não para a gente nessas eleições já? Rapaz, acho que nem a cobra coral dá jeito. Sacanagem. Olha, vou aproveitar, né? Falando de serviços. Para quem for do Espírito Santo, porventura está
acompanhando aqui. A gente vai fazer um show no Teatro da UFES, agora dia 2 de novembro, e vamos gravar um DVD. E aí um convite para vocês, meus amigos aqui presentes na nossa sala. Dia 5 de dezembro, eu vou fazer o show de lançamento desse novo álbum na Blue Note, aí no Rio. Chique! Olha! Avenida Atlântica, ele é grande novo, grande casa. Iririu! Assim como artista independente, não tem assim agenciador, é tudo eu mesmo que buco tudo. Então, assim, para a gente conseguir levar o nosso espetáculo para fora, assim, circular com banda completa e tudo, é uma grande vitória mesmo. Então, a gente está felizão em fazer esse lançamento aí no Rio. Se der para aparecer, então, quem mais estiver assistindo aí do Rio também, dia 5 de dezembro, tem o lançamento do álbum Iririu na Blue Note, em Copacabana. Tá tudo sendo divulgado já nas minhas redes sociais. Dia 5 de dezembro, que dia que cai da semana? É uma quinta. É uma quinta, então dá para chegar lá. E se eu puder dar algum suporte a vocês aqui, será um prazer, viu, André? Obrigado. Com certeza. Uma experiência de produção, a gente ajuda aqui do jeito que puder e tudo mais. E vamos então começar a pensar em encerrar, nos despedir, porque o tempo passou rápido, o Flamengo ainda está ganhando de 1-0, tenho certeza que todos nessa conexão energética que muita coisa pode acontecer ainda no Corinthians. E sigam o nosso querido André Prando no seu Instagram. Sei que muita gente está assistindo hoje os jogos, mas o programa tem uma audiência boa no pós-programa, em todas as redes aí, nos Instagrams, nos Facebooks e mesmo no programa depois no YouTube. Então sigam o pessoal que está assistindo aí, sigam lá o perfil do André Prando, sigam o Sávio Mal, sigam o GC Andarilho e vamos para a música de despedida do nosso querido André Prando. Bom, vamos lá. A gente tinha falado do que? Do Old Ano 10, era isso? Mas se você quiser fazer outra para cima, fique à vontade. Vou fazer uma mais para baixo, mas ela é para dentro, na verdade. Ih, rapaz, achei que ia até com medo aqui agora. Vai derrubar o Flamengo desse jeito, se é para baixo, vai cair na segunda. É para dentro, é mais para dentro que para baixo, na verdade. Essa se chama Muita Coisa. É a música de encerramento, a música que fala sobre algo grandioso que acabou de acontecer, como essa nossa conversa, né? E é a música que fecha o álbum também. Então, fala sobre uma grande experiência. Muita coisa. Muita coisa para dentro. Esse Gessé não perde uma. Chegamos ao fim de mais uma viagem, tornamo-nos uma unidade, mesmo sendo vários, girando, querendo tudo que eu pensava não poder, muita coisa. Vou precisar de um tempo só pra mim. Muita coisa. Vou precisar de um pouco mais de tempo, de doses de mim. Eu gosto de baderna, calmaria, eu gosto também. Depende do dia, depende com quem. Procuro decifrar caminhos por onde o meu prazer vem. Nunca mais eu fui o mesmo. Nunca mais eu fui o mesmo. Nunca mais. Era isso o tempo todo. Nada mais.
muita coisa. Chegamos, enfim, a mais uma viagem. Tornamos nu qualquer silêncio num cruzar de olhos. O que acabou de acontecer é o renascer de um sonho. Muita coisa. Vou precisar de um tempo só pra mim. Muita coisa. Vou precisar de um pouco mais de tempo, de doses de mim. Sensacional, André Prando nos fazendo chorar aqui nesse final, estou emocionado, de verdade. E isso me lembra o final de um livro chamado Apanhador no Campo de Centeio, que diz: a gente nunca devia contar nada para ninguém. Mal começa a contar, a gente começa a sentir saudade de todo mundo. E eu já estou com saudade de vocês todos. Então, muito obrigado. Gessé Andarilho, obrigado por estar aqui com a gente hoje, Gessé. Se quiser ver gatinho na internet, @Gessé Andarilho. Isso. Obrigado ao nosso querido Sávio Maulão, na Sala Branca, Sesc Copacabana e companhia. Beleza, um prazer estar aqui com vocês. Vou fazer mais uma propaganda. A gente não conseguiu falar do Detetives do Prédio Azul, mas em novembro, eu e o Pedro Henriques Mota, o Pedro Mota, que foi meu filho lá no DPA, estaremos numa peça no Cândido Mendes, onde eu serei o avô dele. Meu família Deus! Tomatini, e a gente vai fazer agora neto e avô, e é uma peça linda chamada Na Minha Época, com texto e direção do Gustavo Cais, que é um rapaz de 23 anos, 22, 23. É um rapaz que já escreveu e dirige. E é isso, minha gente. Segue lá, Sávio Mol, porque aí vocês vão acompanhando tudo que vai acontecendo. Muito obrigado, Alê. Obrigado, eu peço perdão, foi erro meu aqui de ter tanta coisa boa, não consegui falar do Detetive do Prédio Azul, mas vou fazer o meia-culpa fazendo o seguinte: quando estiver perto da estreia, você volta aqui no Fuzue para falar da peça e tudo mais. E aí agradecer a todo mundo que está assistindo a gente e ao nosso querido André Prando com seus patuais, que, como diria a nossa querida Clara Nunes, nesses patuais a nossa fé, as nossas rezas, as nossas esperanças de que venha um futuro melhor. Então votem bem, pense bem, porque são 4 anos, e aí para voltar do lado bom da vida, não fique com o lado Darth Vader, não, minha gente, tem tanta coisa, tem amor, tem inspiração, pesquise direitinho. Obrigado, André Prando, estar aqui com a gente hoje. Prazer, muito obrigado, muito prazer conhecer todos vocês também, quem sabe nos vemos aí no Rio. Nos vemos no Rio de Janeiro. Obrigado a todos, boa noite, até a próxima. Iririu, Fuzue! Iririu!